Meus irmãos amados, ovelhas compradas com o precioso sangue do Senhor Jesus, eu vos saúdo com a graça e a paz da parte dele. Amados irmãos, abramos as nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 12. Livro do Êxodo, capítulo de número 12. Nós pretendemos expor, nesta ocasião, de forma temática, conteúdo, parte do conteúdo que está aqui nesse capítulo, é óbvio. Se há algum pregador que consegue expor todo esse capítulo de uma só vez, eu desconheço. É muito profundo, muito rico. Porém, nós vamos expor de forma temática algumas partes aqui desse capítulo. Eu lerei então do verso de número 1 até o verso 20, depois alguns outros versos. Eu sei que a leitura é um pouco longa, mas eu peço que os irmãos acompanhem com atenção o que diz o texto. Diz assim a palavra do nosso Deus: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia do mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomará do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto que se diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, as festas dos pães asmos, porque neste mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas. Porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Agora, verso 24. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos, para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observar este rito. Quando vossos filhos os perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor,
que passou por cima das casas dos filhos de Israel do Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Agora verso 34. O povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas, com seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata, e objetos de ouro, e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Amém. Vamos mais uma vez orar, irmãos. Santo Deus e Pai, te rogamos graça, misericórdia. Fala conosco. Levanta, ergue a luz de teu rosto sobre nós, Senhor. Mostra-nos um pouco da infinitude da graça de teu amor. Aquilo que podemos, ó Deus, absorver agora. Para nós é muito, mas diante da tua infinitude é pouco. Assim nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, esse livro de Êxodo é um livro maravilhoso para o povo do Senhor. Toda a Bíblia ela é maravilhosa, não é verdade? Mas o livro de Êxodo, ele nos traz um objetivo. Poderemos aqui citar parte de seu objetivo, que é revelar o Senhor Deus como aquele Deus que se relaciona pessoalmente com o seu povo. E ele faz questão de mostrar ao resto do mundo a sua relação pessoal e amorosa com o seu povo, diferente da relação que ele tem com o restante do mundo. Nós vemos isso ao longo de todo o livro de Êxodo, inclusive nessa parte do livro em que nós lemos. Existe um aspecto aqui em Êxodo que não pode passar desapercebido aos nossos olhos, sobre a redenção do povo de Deus. Não apenas os egípcios, eles precisavam de redenção. Toda a humanidade aqui precisa de redenção, inclusive o povo de Israel, que não foi morto. Todos carecem de redenção. E o Senhor também quer mostrar ao seu povo essa carência. A prova disso, então, é que o sangue foi derramado sobre as vergas, foi colocado sobre as vergas das casas do povo do Senhor. Se não fosse esse sangue, eles também teriam cada primogênito morto em suas casas. Meus irmãos, o povo de Deus passou muito sofrimento nas mãos de Faraó. A cada praga, Moisés ia e dizia, deixa aí o povo. E era aquela conversa de Faraó. No início ele resistiu, depois ele dizia que ia, mas depois desistia. Enquanto isso o povo sofria nas mãos de Faraó. Mas era necessário que chegasse até a 10ª praga. Não existe a libertação do povo de Deus sem essa praga, a 10ª praga. Seria incompleta essa obra. Tudo que Deus fez até então, poderíamos dizer assim, seria incompleto sem essa praga. Tudo aqui está mostrado como era exatamente com essa praga que o povo de Deus deveria sair do Egito. O cordeiro morto no lugar deles mostra como Deus livrou o seu povo. Eles não poderiam sair em outra praga qualquer. Ah, meus irmãos, isso é tão marcante que o texto diz, no início do capítulo, o Senhor diz a Moisés, este mês vos será o principal dos meses, o primeiro mês do ano. O calendário do povo de Deus girava em torno da redenção.
A vida do povo de Deus estava em torno da salvação bendita no Egito, em torno do culto que eles deveriam prestar, inclusive na Páscoa. É isso que é mais marcante aqui. As nossas vidas, elas não podem ter o culto como parte dela. Como se der para comparecer diante de Deus, nós então vemos, perceba bem, todos os compromissos devem estar sujeitos a este momento. É o primeiro mês para vocês. É isso que Deus está mostrando para eles. Apercebam-se, prestem bem atenção na obra de redenção que eu estou fazendo na vida de vocês. E meus irmãos, a Páscoa, e nós vamos ler um texto que fala sobre isso, mas eu já adianto. A nossa Páscoa hoje, Paulo diz em 1 Coríntios 5, é Cristo. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Nós comemoramos a Páscoa exatamente quando sentarmos à mesa. Este é o anúncio da redenção. O livro de Êxodo está imbuído em tudo isso. Esse marco, ele permanece ainda hoje. Meus irmãos, lá em 2 Coríntios, no verso 5, capítulo 5, verso 17, diz o texto: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Essa é a ideia do Senhor. Ele está dizendo: deixem tudo. Agora o ano de vocês irá começar com a redenção. Vocês serão feitos novos. Nós vemos aqui nesse texto longo de Êxodo 12, 3 aspectos que queremos destacar. Em primeiro lugar, esse é o nosso primeiro ponto. Lembre-se do substituto. Em segundo lugar, lembre-se de abandonar a velha vida. E em terceiro lugar, lembre-se do sinal do pacto. A Páscoa é uma lembrança. E o povo de Deus deveria ter isso em seu coração. Cada ano eles iriam comemorar essa Páscoa. Era uma lembrança, era um memorial, como lemos no verso 14. E por isso, eles deveriam se lembrar de um substituto. Eles deveriam se lembrar de abandonar a velha vida. E eles deveriam se lembrar do sinal do pacto. Esses são os nossos 3 pontos. E eu passo aqui ao primeiro. Lembre-se do substituto. Meus irmãos, enquanto as demais celebrações da Páscoa, ao longo da história do povo de Deus, elas são um memorial. Esta aqui, que nós acabamos de ler, ela era muito mais que memorial. O Senhor, de fato, manda matar um cordeiro. E primogênitos do povo do Egito morrem. O memorial vem depois. Mas aqui está a marca. Era por isso que o povo precisava sair com essa praga. Isso está marcado aqui. Toda a humanidade, então, carece da expiação. Inclusive o povo de Deus. Nós não somos uma raça humana de essência pura. Como pregava, inclusive, Hitler com o arianismo. Não, nós não somos. Todos somos da raça humana. E todos nós, todo o povo de Deus, carecia da mesma redenção juntamente com os egípcios. Não é o fato de sermos alistados no povo de Deus, e era isso que Deus queria manifestar ao coração do seu povo. Não era o fato de vocês estarem alistados no meio do meu povo que iria favorecer a vocês. E iria deixar de visitar vocês com a morte. Vocês também carecem da redenção. É certo, meus irmãos,
que Deus providenciou a expiação para o seu povo, para os eleitos. Para aqueles que estavam ali na aliança com Ele, ou aqueles que ainda estariam na aliança com Ele. E da mesma maneira, então, Deus providenciou o Cordeiro de Deus, aquele a quem João Batista avistou, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Da mesma maneira que este Cordeiro aqui está sendo ordenado para que fosse morto, uma vida inocente. Da mesma maneira, o Senhor Jesus, Ele foi morto, Ele fez a expiação pelas nossas almas. Meus irmãos, como essa doutrina, ela é pouco utilizada por nós, no meio da igreja. Abra sua Bíblia em João capítulo 10. João, capítulo de número 10. Nós lemos na liturgia. O Senhor Jesus diz, no verso 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, aqui não pertence às ovelhas, revira o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. E no verso 14 ele diz: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. Aqui está o Cordeiro de Deus, ecoando de forma muito mais forte a mensagem que estava sendo transmitida quando o Cordeiro tinha que ser morto na Páscoa. Essa é a doutrina da expiação. Alguém morrendo em nosso lugar. Meus irmãos, a vida de alguém muda quando ele entende que a sua culpa, o seu peso de culpa, nós inclusive cantamos aqui, estava pessoalmente sobre Jesus. E quando ele ouve o próprio Salvador falando e fazendo retumbar em seu coração: eu dou a minha vida por você, pelas minhas ovelhas. Ele não permite que elas morram. Ele não as entrega a Faraó. Ele nem mesmo as entrega aos seus próprios pecados. É isso que Cristo diz ao seu povo. E essa mensagem já está aqui em Êxodo 12. Cristo então declara seguramente que aqueles, meus irmãos, que rejeitam a sua mensagem, eles rejeitam porque eles não fazem parte das suas ovelhas. É isso que ele diz depois. Em João 10 mesmo. Ele diz, quando diz o texto que rodearam ali os judeus, e perguntaram: até quando você nos deixará em suspenso? Ele diz: já vos disse no verso 25. E não credes, as obras que eu faço em meu nome, as obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes. Por quê? Porque não sois as minhas ovelhas. Por que os homens não creem? Porque Cristo não os amou e disse: eu morrerei por você. Alguns acham que essa mensagem ela enfraquece o evangelismo. Mas quando alguém ouve a pessoa mais afundada em pecado,
ouve que nem os próprios pecados dela irão afastá-la de Cristo. Essa é uma mensagem muito mais poderosa do que entender que a salvação está em suas mãos. Que desespero, então, para aquele que confia na sua própria expiação. Porque todo homem oferece alguma expiação a Deus. Todo homem tem um sistema, digamos que sacrificial, para que ele seja perdoado. Ele tem um tribunal em sua mente, a consciência. E ele faz algumas coisas para que ele acalme a voz da consciência. Isso é uma expiação. A questão é que o Cordeiro não é o Cordeiro de Deus. Não é a expiação que Deus requer. Meus irmãos, como deve ser rejeitada a ideia que nós podemos perder tão segura e garantida a salvação nesse Cordeiro? Não há como. Ele diz: as minhas ovelhas que o Pai me deu estão nas minhas mãos. Elas não serão arrebatadas. Como essa mensagem é preciosa. Essa expiação não apenas flui de Cristo, ela está encarnada nele. Cristo não é apenas um meio de anunciar essa mensagem e essa salvação. Ele é a própria mensagem. Ele é o próprio amor de Deus, morto no lugar daqueles que ele amou. Nenhum pecado, de fato, como falou, como nós cantamos aqui. Eu venho como estou. As minhas faltas grandes são. Elas podem ser grandes, elas podem ser pequenas, mas elas não têm poder para nos tirar das mãos do Senhor. Como essa expiação é maravilhosa. Era ela que estava sendo anunciada quando o Cordeiro tinha que ser morto ali em Êxodo 12. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele faz isso de forma voluntária. Lá em João 10, ele mesmo diz: muitos olham para Cristo como alguém sofrido, como um coitado, como alguém que não teve como resistir a tudo aquilo. E esquece-se que ele é o próprio Senhor. Ele diz em João 10, 18: ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e tenho também para reavê-la. Na cruz está escrito que Cristo deu um brado: Éfatá, está consumado. E com esse brado ele morreu. De fato, a sua vida não foi tirada. Ele deu. E ele depois reaveu. Porque ele é o Cordeiro de Deus, morto. Mas ele também é o Senhor. Isso é maravilhoso, meus irmãos. O texto nos diz que o Cordeiro tinha que ser morto, voltando para Êxodo 12. E eles deveriam pegar um molho de uma folha chamada hisopo. E com aquele molho eles deveriam molhar no sangue. E depois lançar sobre as vergas da porta. Nós lemos o texto de Levítico, no verso 14. Como o leproso poderia ser purificado? Havia muitos aparatos ali, mas um deles era o hisopo. O hisopo era molhado no sangue. E então era aspergido no leproso. Davi diz no Salmo 51, no verso número 7: purifica-me com hisopo,
e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Já aqui em Êxodo 12 nós vemos que Deus ele providencia então instrumentos para que o sangue de Cristo seja aplicado sobre as almas. Não, o povo judeu não era um bando de pessoas que confiavam meramente nesses ritos. Eles também raciocinavam. Eles também tinham a mesma necessidade e carência que eu e você de redenção. Eles criam que quando o sangue era aspergido, aquele ritual estranho, verdade, um animal morto, aquilo que não era tão palatável de se ver, mas eles eliminavam tudo isso para crer que uma vida iria ser morta no lugar deles, e isso iria purificar a alma deles. É por isso que Davi diz: purifica-me com sopo, e eu ficarei limpo. Meus irmãos, nós temos aqui a lembrança. Essa lembrança ela continua ainda hoje. Essa mensagem foi dada lá em Êxodo 12. E na verdade, é que ela foi dada lá em Gênesis 3. Quando disse que um descendente viria para pisar a cabeça da serpente, e a serpente iria ferir o seu calcanhar. Sangue iria escorrer. E essa mensagem ela vem sendo ecoada até hoje. Lembre-se. Lembre-se que você tem um substituto. Lembre-se do substituto. Essa é a ordem do Senhor Deus para nós nesse memorial da ceia. Mas em segundo lugar, lembre-se de abandonar a velha vida. Lembre-se. E o Senhor quer nos estimular então a abandonar essa vida de opressão nas trevas. Meus irmãos, o Egito é um símbolo emblemático para o povo de Deus de opressão do poder de Satanás. É necessário refletir sobre isso. E o Senhor queria que o povo refletisse. É por isso, então, que Ele ordena que eles comessem tanto folhas amargas, como também que eles tirassem o fermento do pão. Lá em Deuteronômio 16, verso 3, diz o texto: não comerás levedado, pão levedado, 7 dias nela comerás pães asmos na Páscoa, pão de aflição, diz o texto. O Senhor estava dizendo para o seu povo: vocês devem lembrar da aflição, do sofrimento, por quanto apressadamente saíste da terra do Egito, de Deuteronômio 16:3, para que te lembres todos os dias da tua vida, do dia em que saíste da terra do Egito. Eles deveriam lembrar da opressão e do sofrimento de Faraó. Eles deveriam lembrar da vida de escravidão terrível, da subvida que eles tinham no Egito. Em Deuteronômio 26, 5-8 também diz: clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. Então, eles deveriam lembrar de todo esse amargor, a força de Satanás e do amargor da vida sob o poder de Satanás. E lá em Colossenses 1,13, Paulo diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Que ilustração! O Egito era um império onde não havia misericórdia. O Faraó disse: vocês estão reclamando? Vocês querem sair? Pois agora vocês vão entregar o mesmo trabalho, o mesmo produto com mais trabalho. Eles não tinham misericórdia. Era um império, de fato. E o Senhor tira o seu povo do Egito. Ele continua governando. Perceba muito bem isso. O fato de sair do governo, da ditadura de Faraó, não implica então que o povo de Deus não viveria sob alguém os governando. Mas há uma grande diferença. O que você prefere?
Ter um ditador sobre a sua vida ou um rei que se compadece e assiste o seu povo em todas as suas necessidades. Ele vos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E de fato, o Senhor prometeu levar eles para uma terra. O Senhor prometeu levá-los e cuidar deles. Eles deveriam lembrar, quando eles comessem a folha amarga, eles deveriam lembrar dessa vida. Infeliz. Terrível. Mas não apenas isso, meus irmãos. Deus diz: tira o fermento. Abre a sua Bíblia lá em 1 Coríntios 5. 1 Coríntios, capítulo 5. No verso de número 6 diz o apóstolo Paulo: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. O contexto aqui é de um homem que tinha se deitado com a mulher do seu próprio pai. Paulo escreve então dizendo: vocês não vão fazer nada? Vocês vão julgar o mundo e não julgarão essa situação? E no meio de toda essa situação difícil, Paulo nos diz o sentido do fermento que não poderia estar no pão do povo de Deus na Páscoa. O fermento significava o pecado. Ele diz: lance fora esse fermento, para que vocês sejam nova massa, sem fermento. Não ao fermento da maldade, do pecado, da malícia, mas sejam asmos. Os asmos aqui é o pão sem fermento, da sinceridade e da verdade. Meus irmãos, porque o povo de Deus, eles deveriam então comer ervas amargas e pão sem fermento? Porque eles deveriam lembrar da velha vida no Egito. Uma vida de amargor, de opressão. E também uma vida em que eles inclusive se entregaram. Eles pecaram e viram pecado ali no Egito. Mas não apenas isso. Havia urgência nessa obra. Veja o que diz no verso de número 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Antes, no verso número 11, diz: desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. Essa é a Páscoa do Senhor. Eles tinham que fazer tudo na pressa. A urgência na redenção. Essa é a obra mais urgente da vida de um ser humano. Não é o projeto de vida. Não é casamento. Não é ter uma boa casa. Não é nada disso. Apesar de todas essas coisas serem bênção, a urgência na vida de um homem é a redenção. Essa é a mensagem que está aqui. Lembrem-se de abandonar e urgentemente abandonar a velha vida. Mas, meus irmãos, em terceiro e último lugar,
Aliás, mesmo antes disso, no verso 35 que nós lemos, diz o texto: fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez com que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios. O Senhor não tira o seu povo de uma vida antiga para os entregar ao ermo. Você percebe isso? O Senhor faz com que nós saiamos com tudo aquilo que nós precisamos. Foi assim que o seu povo... Isso é estranho. Você consegue imaginar essa cena? As mulheres pediram objetos de prata, objetos de ouro, e os egípcios deram. Isso é estranho. Mas é exatamente isso que Deus faz. Porque Ele não abandona o seu povo depois de salvá-lo e depois de redimi-lo. Ele cuida de seu povo, inclusive no deserto. É por isso que Ele pode chamar o seu povo para uma nova vida. E para que abandonemos a velha vida. Muitas vezes nós temos medo de ser santos. Nós temos medo de obedecer a palavra de Deus. Medo do que vai ser depois. O Senhor não nos chama para nos deixar sem provisão. Nunca. Ouse ser santo. Essa redenção, ela continua, meus irmãos. Lembre-se de abandonar a velha vida. Essa é a mensagem da ceia. Lembre-se. Lembre-se disso. Lembre-se disso. E em terceiro e último ponto, lembre-se de que havia um sinal do pacto que deveria ser guardado. Apenas os circuncidados poderiam participar dessa ceia. Apenas os circuncidados. Veja o que diz no verso número 48, nós não lemos, mas está escrito assim: porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa, seja-lhe circuncidado, todo macho, e então se chegará e a observará, e será como natural da terra. Mas nenhum incircunciso comerá dela. Apenas os circuncidados poderiam ser. Caso um gentio então quisesse, ele teria que ser um circuncidado, e assim ele seria considerado como um judeu, ainda que não fosse de nascença. Veja como a ideia dos judeus de fazerem a separação que eles fazem não faz sentido, inclusive aqui no Antigo Testamento. É isso que diz o texto. E será considerado como natural da terra. Meus irmãos, o que é impressionante é que quem anuncia isso daqui é Moisés. Moisés recebeu a ordenança da Páscoa. Mas abre a sua Bíblia lá em Êxodo, número 4. Peço um irmão que me traga água natural, por favor. Êxodo número 4, verso 24. Certamente você já ouviu essa passagem. Aqui nós estamos com Moisés obedecendo a ordem do Senhor depois de ter visto a sarça ardendo e não se queimava no deserto. Depois de temer, dizer: Senhor, o que é que eu vou dizer para aquele povo? O que eu vou dizer para Faraó? Então Moisés vai. Depois de Deus dizer: tá, é Faraó, é Arão que eu vou fazer falar. Então diz no verso 24: estando Moisés no caminho, numa estalagem encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão.
Meus irmãos, versos antes, o Senhor havia dito a Moisés que ele deveria anunciar a Páscoa. Veja no verso 22, dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho primogênito. Israel é meu filho primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva. Mas é como se ele dissesse assim, mas veja muito bem, se você recusar deixar ir, eu matarei teu filho, teu primogênito. Se você não deixar ir o meu filho, Israel, Moisés, anuncie isso. Eu vou matar seu filho, Faraó. E logo depois, o que acontece? Moisés recebe essa mensagem, mas ele não havia circuncidado seu filho. Moisés está indo anunciar essa mensagem ao povo de Deus. Mas ele não tinha o seu filho circuncidado. Como ele falaria da Páscoa? Da festa em que só os circuncidados poderiam participar, se ele mesmo não estava observando isso. O Senhor não o vê com vistas grossas. Diz o texto que o Senhor aparece e queria matar Moisés. Que cena chocante. Um anjo destruidor iria matar Moisés. É óbvio que Moisés não morreria. O Senhor já havia chamado ele para anunciar a Páscoa. Moisés é um tipo de Cristo para tirar o povo do Egito através da Páscoa. Mas nós vemos aqui como esse anjo destruidor que afrontou Moisés é o mesmo anjo destruidor que matou os primogênitos do Egito. Meus irmãos, é maravilhoso como Deus se refere ao seu povo aqui. Ele ora para Faraó e diz, Israel é o meu primogênito. Se você não deixar ir, eu vou matar o seu primogênito. Como Moisés deveria ter essa mensagem em seu coração, a anunciar ao povo de Deus. Mas algo ainda precisava descer ao coração de Moisés. Porque ele ouviu, mas ele continuou andando no caminho. E quantas vezes nós ouvimos mensagens e não nos damos conta do caminho que estamos trilhando? É preciso que sejamos chocados por Deus, abalados por Ele, de alguma forma, para que nós então caiamos em nós. Não, Deus não irá nos destruir. Ele não iria destruir Moisés. Moisés era eleito. Mas ele vai até Moisés porque ele é justo. Porque ele é santo. Porque ele é zeloso, inclusive pelo seu povo, pelos seus escolhidos. Como há semelhança, então, entre a circuncisão e a Páscoa? Há sangue na circuncisão sendo derramado, e há sangue na Páscoa também sendo derramado. Por vezes nós fazemos muita separação entre esses dois eventos, essas duas ordenanças, não é verdade? Mas elas não estão tão separadas assim. Da mesma maneira, o batismo e a ceia não estão tão separados assim. Eles estão ligados, são diferentes, mas eles estão intimamente ligados. Meus irmãos, que lições esse texto traz às nossas vidas? Em primeiro lugar, essa mensagem deveria estar no coração de Moisés. Essa mensagem deveria estar no coração de cada israelita. Essa mensagem deveria estar no coração do povo e, ao mesmo tempo, no coração de cada um. Perceba, Deus não está tirando uma pessoa do Egito. Olhe para o seu lado. Deus não convocou uma pessoa para vir cultuar. Nós somos tão diferentes. Mas nós temos a mesma necessidade de redenção. A mesma. Todos passamos pelos dramas de culpa pesados em nosso coração, por medos, por incredulidade, por dúvidas.
pecado é o mesmo. Deus salva um povo do Egito. Deus salva um povo do inferno. É isso que está sendo ecoado nessa mesa. E Ele nos convoca para um culto, uma assembleia solene juntos. Porque assim, dessa forma, Deus é muito mais engrandecido do que por um só. Mas ao mesmo tempo, essa redenção é pessoal. Ela pode ser vestida pela alma, por assim dizer. Assim como alguém veste uma roupa e diz, parece que foi feita para mim. Assim é a salvação, quando ela é vestida pela alma. Cristo diz, eu morri. As minhas ovelhas, eu dei a vida por ela. E ninguém irá arrebatá-las da minha mão. Perceba a experiência da redenção no coração de um pai. Queria ouvir o seu filho dizendo, que rito é este, pai? Por que nós fazemos isso? Uma vez no ano? Porque nós temos que matar um animalzinho que nós criamos e passar o sangue dele, comer a cabeça, as pernas, as entranhas, a fressura dele. O Senhor já está pressupondo que os filhos iriam perguntar. E no verso 27 diz, o pai deveria responder, é o sacrifício da Páscoa, meu filho, ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. E diz o texto que o povo então se inclinou e adorou. O seu culto pessoal, ele deve ser, inclusive, ensinado ao seu filho. A experiência de redenção de sua alma, ela deve ser transmitida não apenas um dia, mas durante o seu caminhar com seu filho. Não importa a idade que ele tenha, fale dela para ele. Se ele tem meses, fale dela para ele. Se ele tem meses, traga ao culto, ainda que seja difícil permanecer com ele no culto. O povo da aliança deve suportar uns aos outros em amor. Ainda que ele seja pequeno ou ela seja pequena, fale. Deus prometeu abençoar os filhos da aliança no culto, e ele não é ingênuo e nem incompetente. Nós é que confiamos por vezes, meus irmãos, na sabedoria e inteligência que temos. E ela se torna louca. Será que Deus não consegue entender como funciona o cérebro de uma criança? A sua cognição? Mas Ele nos manda trazê-lo ao culto. Seu filho vai te perguntar, por que nós estamos fazendo isso, pai? Mãe, por que eu não posso pegar o elemento? Por que eu não posso pegar o pão? Ele vai te perguntar isso. Está pressuposto isso. Deus não está colocando uma condição. Da mesma maneira que Deus diz aqui, quando vossos filhos perguntarem, isso se repete ainda hoje nessa mesa. E quando os seus filhos perguntarem, eu tenho dito, cuidado para que você não desestimule ele a participar da mesa do Senhor. Diga como o pai deveria dizer, meu filho, é porque lá no Egito o Senhor nos livrou. Ele nos livrou da morte. Mas um cordeiro morreu em nosso lugar. O seu sangue foi colocado nas vergas das portas. Diga que se nós somos o primogênito do Deus, o seu primogênito morreu em nosso lugar. Diga isso ao coração dele e repita isso. E creia que ele tem poder para que seu filho entenda. Essa é a primeira aplicação que temos aqui, meus irmãos. A segunda aplicação que vemos nesse texto
Uma vez que vimos 3 pontos, lembre-se do substituto, lembre-se de abandonar a velha vida e lembre-se do sinal do pacto. É nos perguntarmos, nós temos abandonado a velha vida? O povo tinha que comemorar a Páscoa uma vez a cada ano. Nós comemoramos uma vez a cada mês aqui na nossa igreja. É anunciado quando terá ceia. Você tem abandonado a velha vida? Sim, nós somos pecadores. Isso é verdade, todos nós sabemos já disso. Mas o povo do Senhor é tomado de um desejo de agradá-lo. E algo irá acontecer nas suas vidas. Vergonha do pecado virá em seus corações. E mudança acontecerá em suas vidas. Isso tem acontecido contigo? Essa é a mensagem da ceia. Se você serve a Cristo, isso não tem sido a tua experiência, se arrependa. Seja, como Daniel disse, Senhor, a nós compete o corar de vergonha. Seja tomado de vergonha. Não porque as pessoas estão olhando para você. Não. Mas porque o teu Salvador, que morreu por você, antes mesmo que você existisse. E ele diz, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Aquele que foi até a cruz, por cada pecado seu. E ele ainda continua falando a você, e tendo amor, e paciência, e clamando, inclusive nessa mesa. Você deve ouvi-lo. Você deve se arrepender do seu pecado. Você deve ser tomado de desejo de agradá-lo, ainda que o homem seja desagradado. Você deve agradá-lo em seu casamento. Você deve agradá-lo criando seus filhos. Você deve agradá-lo em seu trabalho. Você deve agradá-lo em qualquer lugar. E a terceira e última aplicação que temos nesse texto é que talvez haja alguns aqui que não tenham um sinal do batismo. Paulo diz em Colossenses que o batismo é a circuncisão de Cristo. E tal qual era uma Páscoa que somente os circuncidados poderiam participar da Páscoa. Somente os batizados é que podem participar dessa mesa. E aqueles que já professaram a sua fé a Cristo. Você se sente confortável em dizer que você não pode tomar desses elementos? É bom para você ouvir isso? Te traz segurança ouvir essas palavras? Vir à casa de Deus e dizer que você não pode tomar da mesa? Isso deve causar tristeza em seu coração. Urgentemente, você precisa sair do Egito. Não do Egito lá, geograficamente falando. Mas você precisa sair do poder de Satanás e dos seus pecados, seja qual vida você tenha. Se entregar a Cristo e crer nele como seu único Salvador. Faça isso urgentemente. E se delicie do amor bendito do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, que o Senhor nos abençoe com esta mensagem. Que Ele nos dê desejo de participar de forma plena nessa mesa. De forma a usufruir e crescer em seu bendito amor. Dia após dia. Que Ele nos abençoe. Lembrando-nos do substituto. Lembrando-nos de abandonar a velha vida. E lembrando-nos do sinal do pacto, de seu bendito valor. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé.
Senhor nosso Deus, nós te bendizemos, ó Pai, porque apesar de nós, Senhor, teu amor é profundo. Senhor, como tu és benigno, como de fato é verdade a mensagem proclamada quando Moisés disse que queria ver a ti. O Senhor é longânimo, é paciente, é benigno. O Senhor tem prazer em ser assim conosco. Por isso que Paulo disse: o amor de Cristo nos constrange. Constrange-nos na pregação, constrange-nos na mesa do Senhor. Lembra-nos que temos um substituto. Senhor, perdoa-nos porque nós queremos resolver os nossos pecados com os nossos braços por vezes. E esquecemos-nos do substituto. Perdoa-nos porque nós insistimos numa velha vida e carregamos conosco o Egito. Senhor, perdoa-nos porque nós esquecemos do sinal do pacto de que um dia fomos batizados e de que um dia dissemos: Cristo é o meu Senhor, eu seguirei a Ele e poderei então tomar da sua mesa. Perdoa-nos, Senhor, e nos abençoe agora diante desta mesa santa, bendita de amor do Senhor. Assim nós oramos em nome de Cristo. Amém.